No mercado financeiro existe uma sopa de letrinhas. CDB, LCA, LCI, PIB. Hoje você vai saber o que é CDI e por que ele é tão importante nos seus investimentos. No final, a gente dá umas dicas legais para você que está começando. Fala, povo bom! Olá, Júnior, canal que dá trabalho, para a gente falar um pouco sobre CDI. Alguns amigos, alguns alunos meus dizem assim: professor, eu estou com graninha para investir, eu queria investir em CDB ou em CDI, o que o senhor sugere? Não tem essa coisa de CDB ou CDI, eles são diferentes, você vai entender por quê. Afinal de contas, o que é CDI? Pela sigla, Certificado de Depósito Interbancário. Memorize bem, interbancário. O que é isso? É uma taxa de juros que os bancos cobram entre eles para quando um precisa de dinheiro, o outro emprestar. Não sei se você sabia, mas, por exemplo, se o Banco do Brasil, em determinado dia, emprestou mais do que arrecadou, o saldo dele de caixa vai estar negativo. Ele precisa ir no mercado, pegar dinheiro com o Itaú ou Bradesco para cobrir o caixa. Essa taxa de juros é a taxa CDI, que é uma taxa interbancária. Normalmente, o CDI ele acompanha a taxa Selic, que é a nossa taxa de juros. Exemplo, se a taxa de juros brasileira for 10% ao ano, o CDI vai acompanhar de perto, vai ficar 9,90, 9,95. Elas são praticamente idênticas. Então, quando eu disser Selic e CDI, entenda que é a mesma coisa. Pois bem, e o que é que os meus investimentos têm a ver com isso? Tudo. Porque os investimentos em renda fixa, eles têm como um parâmetro a taxa básica Selic, ou se não a taxa CDI, que é idêntica. Quando você diz que um investimento é 100% do CDI, então aquele investimento, se a taxa de juros é 10%, 100% de 10% é 10%. Sabendo disso, vou te dar 5 dicas rapidinhas para você se ligar na hora de investir. Mas antes disso, dá um joinha para mim, assina o canal, espalha a notícia, ativa o sininho para você receber conteúdo de boa qualidade no YouTube. Primeira dica: quando for investir, veja o percentual do CDI do seu investimento. Simples assim. Hoje em dia tem que ser no mínimo 100% do CDI. Já existe de 110%, 120%, até 130% do CDI existe. Isso você tem que prestar atenção. Segunda, prazo de investimentos. Lembre-se que quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido em algum banco, provavelmente ele vai pagar a você um maior percentual do CDI. Exemplo, CDBs de 5 anos pode ser que você já encontre a 120%, 130% do CDI. Tá? CDBs com liquidez diária, esse percentual do CDI cai para 100% ou até menos, 90%, 95% do CDI. Se liga nisso. 3. Liquidez, que tem muito a ver com a questão do prazo. Lembrando que existem investimentos que você pode resgatar o dinheiro no mesmo dia. Liquidez D+0. Existem outros que você só resgata com D+30, D+60. Isso às vezes faz uma diferença na questão do percentual do CDI. Quarta dica: imposto de renda. Existe uma tabela regressiva de imposto de renda. Ou seja, quanto mais tempo você deixa aplicado, investido o seu dinheiro, menor você vai pagar de imposto. Isso até um prazo de 2 anos. Isso pode fazer uma diferença lá na frente. Quinta e última: preste atenção nas taxas de administração de alguns fundos de investimento, principalmente de renda fixa. Normalmente os bancos grandes cobram 1%, 0,8% em cima do capital da sua aplicação. Nas corretoras existem fundos de investimento que cobram 0,2%, 0,3%. Em cima do montante, diferença enorme. De coração, espero que você tenha entendido o que é CDI e que essas 3 letrinhas possam fazer diferença nos seus próximos investimentos. Grande abraço, a gente se encontra no próximo vídeo.